Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. O Monte Carmelo nas montanhas de Minas, como repertório iconográfico e devocional, norteia os valores espirituais dos carmelitas. No programa de hoje, eu converso com o historiador Leandro Gonçalves, mestre em História Social da Cultura pela Universidade Federal de Minas Gerais. Seja bem-vindo, Leandro, um prazer receber você aqui. É uma alegria estar aqui, o prazer é meu, sempre acompanho o programa e hoje estar aqui do outro lado é sempre uma alegria. Que bom, nós vamos aprender muito com você. Essa pesquisa que você fez sobre esse repertório iconográfico deve ter sido bem interessante. Acompanhe as notícias da nossa programação pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é tvhorizonte.com.br. E pelo canal Religare Conhecimento e Religião no YouTube, você acessa, comenta e compartilha os vídeos das nossas entrevistas. Não deixe de procurar pelos nossos vídeos no YouTube. Leandro, como é que começou o seu interesse por essa pesquisa, né? Envolve história da arte, especialmente a questão da Ordem Terceira do Carmo, onde tudo começa? Então, eu passei no vestibular para a graduação em História em 2008 e fiz História da Arte, que é a disciplina obrigatória no primeiro período. Foi uma disciplina que me chamou muita atenção. Aí, a partir do segundo período, eu comecei a fazer todas as disciplinas que envolvessem a temática de História da Arte. E no segundo período, eu comecei a fazer uma pesquisa de iniciação científica já, com a professora Dalgisa Arantes Campos, que foi a minha orientadora no mestrado. A gente viu ao longo da pesquisa que a pesquisa trabalhava com pompa barroca, que a Ordem Terceira do Carmo era uma associação religiosa importante em Minas Gerais do século XVIII. Sim. E que, no entanto, havia poucas pesquisas. E as pesquisas que haviam falavam mais sobre quem participava da ordem, o aspecto social daqueles membros, mas o aspecto religioso, devocional e até mesmo artístico não era levado em consideração, ficava um pouco à margem. E quando alguma foto, alguma imagem aparecia, era simplesmente ilustrativa. Então, o que a gente tentou fazer? Fazer um projeto para a pesquisa do mestrado que tentasse resgatar isso. Qual é esse repertório iconográfico e como esse repertório iconográfico mostrava os ideais e a mensagem que as ordens terceiras do Carmo pretendiam propor para os seus membros. E quem difundiu a Ordem Terceira do Carmo em Minas Gerais? Algum grupo em especial? Então, o culto a Maria, a Nossa Senhora do Carmo, é antigo em Minas, mas a partir da segunda metade do século XVIII, a gente tem as associações leigas que florescem aqui, que são as ordens terceiras. Desde o início da colonização, a gente já tem as irmandades, só que as ordens terceiras, elas são vinculadas a uma ordem regular, no caso, o Carmo, né? O Carmelo regular. Sim. E, no caso aqui em Minas, vinculado ao Rio de Janeiro. O rei de Portugal, ele proibiu que os regulares assistissem em Minas. Então, a gente não tem, por exemplo, um convento carmelita ou franciscano, por exemplo, em Minas Gerais no século XVIII. Então, a partir da segunda metade, a gente tem as ordens terceiras, que é o aspecto leigo dos carmelitas ou dos franciscanos, é o aspecto leigo. Sim. Dos regulares. Os franciscanos e os carmelitas, eles chegam no século XVIII, assim, desde o início do século, eles já estão atuantes aqui no território, mas proibidos de fixarem, não tem os conventos. E aí os leigos começam a organizar e a criar as ordens terceiras. As ordens terceiras existem em Portugal muito antigo, desde o século XIV. Mas no Brasil também, desde o início da colonização. Mas em Minas elas só chegam a partir da segunda metade do século XVIII. Sim. Esse movimento mesmo leigo. Como é que a gente identifica uma igreja, não é, que tem esse vínculo com a Ordem Terceira do Carmo? Então, em Minas Gerais, no século XVIII, a gente tem 6 igrejas carmelitas, que é a de Ouro Preto, a de Mariana, a de Sabará, a do Cerro, a de Diamantina e a de São João del Rei. A gente identifica primeiro pelo brasão carmelita. O brasão carmelita vai estar na portada, né, que é a parte decorativa da fachada de todas essas igrejas. Os historiadores costumam afirmar que a partir da segunda metade do século XVIII, a sociedade está mais assentada, os níveis, né, a hierarquia social já está mais bem consolidada e é o momento que surgem as ordens terceiras. As ordens terceiras são ordens de membros grandes comerciantes e a gente pode dizer, então, de certa forma, que quem participa da ordem terceira é a elite local. De qualquer ordem terceira ou especificamente do Carmo? Não, o Carmo, os franciscanos. Sim, qualquer ordem terceira. É porque o processo de candidatura para a pessoa ficar como membro de uma ordem terceira, ela é muito seletivo. Envolve uma sindicância para saber se a pessoa
porque eles aceitam apenas as pessoas brancas. Então, se a pessoa tivesse alguma descendência de judeu, mouro, cristão novo, não podia participar. Então, negros também não participavam. Negros também não, da Ordem Terceira não. As irmandades são muito segmentadas. Então, existem as irmandades de negros, as irmandades dos brancos, as irmandades dos mulatos. Sim. E, no caso, as Ordens Terceiras era a irmandade da elite. Sim, uma sociedade bastante segmentada, né? Era aquela e sociedade do século XVIII. né? Cada um ocupa o seu lugar, que é o lugar social que eles têm. E o que mais, né? Você falou o brasão é o primeiro elemento, né, que a gente pode identificar, mas até que alguém encontre o brasão, o que mais pode identificar? Bom, aqui é uma igreja ligada a uma ordem terceira. Então, à primeira vista, né, quem olha da fachada identifica pelo brasão. Sim. Ao entrar no templo, aí você tem o repertório iconográfico, que foi o tema da pesquisa. Ah, sim. Nos 6... Eu falo em repertório iconográfico porque nessas 6 igrejas carmelitas que a gente tem... Desculpe, Leandro, você visitou as 6 igrejas. Visitei as 6. Sim. Além de visitar as igrejas, eu visitei os arquivos, então, porque foi uma pesquisa que coteja tanto a imagem visual, que é uma fonte da minha pesquisa, quanto o aspecto documental, né? Porque o mestrado é um mestrado em história. Sim. Quando você entra no templo carmelita, nos 6 templos que a gente tem aqui, a gente tem a Nossa Senhora do Carmo, no ápice do trono, do altar-mor. E, além disso, o repertório iconográfico, que é um repertório bem homogêneo para 6 ordens terceiras que a gente tem aqui, ele é bem parecido. E qual é? Ele remete àqueles santos importantes, aos emblemas, aos símbolos importantes na constituição da história do Carmelo. Então, a gente vai encontrar desde personagens do Antigo Testamento, como o profeta Elias e o profeta Eliseu, passando por toda a história histórica, né, do século, da Idade Média, os carmelitas, com São Simão Stock, por exemplo, e os santos reformadores, Teresa d'Ávila, João da Cruz. Sim, nós vamos poder falar um pouco mais sobre eles no segundo bloco. Perfeito. Porque agora acho que seria interessante a gente falar um pouco sobre a ordem, né, do Carmelo, né? Qual que é a história, né, do Carmelo, os princípios dessa espiritualidade carmelita. Seguramente você estudou isso também, né? Sim, sim. A dissertação é dividida em 3 capítulos. O capítulo 1 eu faço esse histórico dos carmelitas. O Padre Antônio Vieira, ele tem um sermão muito bonito, que ele fala que os carmelitas eles têm 2 nascimentos. Um nascimento que eu considero um nascimento mítico, que é aquele mito de origem com o profeta Elias no Antigo Testamento. Então, pela lógica carmelita de hierarquia, de precedência, eles surgiram ainda no Antigo Testamento. Quando Elias tem aquela visão no alto do Monte Carmelo, de uma nuvenzinha branca, salvadora, que livraria a terra da esterilidade, da seca, ele já vê uma prefiguração da Virgem Maria. Isso no século VIII a.C. O Monte Carmelo foi sempre um lugar de transcendência, de espiritualidade. Alguns eremitas, já na nossa era cristã, viram no monte um lugar de encontro, de transcendência e de contemplação. Então, eles vão para o monte e formam pequenas comunidades. Só que com as investidas dos muçulmanos no Monte Carmelo, a partir do século XII, esses eremitas acabam indo para a Europa, voltando para a Europa. Sim. Mas eles já voltam com uma regra pronta, que o patriarca de Jerusalém, Santo Alberto, fez. Sim. E quando eles chegam na Europa, eles encontram um terreno fecundo, porque o século XII, XIII, XIV é um século de renovação, de formação de núcleos urbanos, então, de formação mesmo da cidade. E os carmelitas vão incorporar isso, fundar os seus conventos, tendo por base aquela formação que eles tiveram com profetas Elias e Eliseu, o desejo mesmo de contemplação, de espiritualidade profunda. E aí surgem os conventos carmelitas, o Papa Honório III aprova a regra carmelita. Isso nós estamos falando de mais ou menos que período? Ele aprova, isso é mais ou menos do século XIII e XIV. Os carmelitas é uma fundação posterior, por exemplo, dos franciscanos. Os franciscanos surgem primeiro, depois surgem os carmelitas. É uma ordem mendicante, ou seja, vive em torno das esmolas que eles ganham, por isso sim é uma ordem urbana, né? Os beneditinos, por exemplo, são monges que acabam ficando mais recuados, né? Os mendicantes, que são os franciscanos, os carmelitas, os agostinianos, vivem na cidade.
Em Portugal, eles surgem por volta do século XIV, então se funda um convento em Moura, que é uma cidade portuguesa, Sim. Logo depois um em Lisboa, e já em 1580 eles já chegam no Brasil. Então os primeiros carmelitas que chegam no Brasil, em Olinda, chegam por volta de 1580. E ali eles fundam um convento, e assim, esses são o clero regular, né? As ordens primeiras são o clero, o ramo masculino, a ordem segunda, o ramo feminino, e os leigos acabam sendo associados ao clero regular nas ordens terceiras. Entendo. Por que eles associam? Porque eles também queriam comungar das indulgências, dos benefícios espirituais e daquela mesma contemplação devocional que os regulares tinham. Então, eles se associam, formam as ordens terceiras, que é essa associação de leigos, né? E comungam desse que a gente chama, tem um conceito que é de corpo místico. Os primeiros, os segundos e os terceiros acabam formando um corpo místico. A especificidade do descalço, o carmelita descalço. Aí a gente chega, por exemplo, no século XVI, com Teresa d'Ávila e João da Cruz. A ordem surgiu, por exemplo, no século XIV, então, a fundação histórica. Mas eu acho que eu vou deixar essa pergunta para o segundo bloco. Perfeito. Né? Porque aí você vai ter oportunidade de explicar melhor para a gente. Vou chamar o intervalo e a gente continua daqui a pouco. Eu estou conversando com Leandro Gonçalves. Nós falamos sobre a iconografia religiosa em Minas Gerais, em especial aquela ligada à Ordem Terceira do Carmo. Voltamos já. Estamos de volta com Religare, Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo o historiador Leandro Gonçalves. Ele é mestre em História Social da Cultura pela Universidade Federal de Minas Gerais. Na nossa conversa sobre a Ordem Terceira do Carmo, no final do primeiro bloco, nós falávamos, você contava para nós a história, né, da ordem primeira, né? E eu fiz uma pergunta que algum telespectador pode se fazer. Quando fala carmelita descalço, nós estamos falando do que exatamente? Então, no século XVI, a ordem que já vinha, né, desde o século XIV, instituída pelo Papa, ela começa a perder um pouquinho daqueles valores que a regra albertina, aquela regra do século XII, que dava aos carmelitas. Então, Santa Teresa d'Ávila, ela viu que aquela regra primitiva estava sendo esquecida. Então, o que ela resolve? Ela resolve fazer uma reforma. Então, eles são reformados. E o que essa reforma visava? Visava voltar àquela antiga observância, daquela regra mesmo, a austericidade que aquela regra tinha. Então, os carmelitas descalços são esses, os reformados. Santa Teresa d'Ávila cria um convento reformado, então ela reforma primeiro o ramo feminino, com o convento de São José que ela cria, depois São João da Cruz também reforma a ala masculina, então cria-se uma certa divisão, mas é uma divisão que não é uma divisão acirrada, é uma nova concepção da conduta que os carmelitas deveriam ter. Então, a Santa Teresa d'Ávila faz essa reforma no século XVI e a partir disso eles são chamados de carmelitas descalços ou reformados, enquanto os observantes, ou seja, o que mantém na regra anterior, são chamados de carmelitas observantes ou calçados, mas o nome é assim, na documentação a gente não encontra muito esse termo. Em Minas Gerais, por exemplo, como as ordens terceiras eram todas vinculadas ao Convento do Carmo do Rio de Janeiro, e o Convento do Carmo do Rio de Janeiro era da antiga observância, então a gente encontra apenas esse nome, da antiga observância. Mas, no entanto, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, é incorporado ao repertório iconográfico, tanto dos calçados quanto dos observantes. Dos descalços, né? Dos calçados e dos descalços. Por quê? Quando ela é elevada à santidade, e ele também, não faz jus você não ter devoção por eles. Entendo. Bem, você que trabalhou sobre a iconografia, boa parte dessa iconografia representa os grandes personagens, né? Então você citou já alguns profetas, já do Antigo Testamento, própria Santa Teresa, João da Cruz, mas falando sobre os profetas, né? Como que se dá essa representação do profeta Elias, do profeta Eliseu nas igrejas aqui em Minas Gerais? Então, o repertório iconográfico busca mostrar os grandes nomes, porque o repertório iconográfico ele tem uma função pedagógica, e essa função pedagógica visa orientar a conduta moral dos membros que participam daquele sodalício. Então, o que acontece? A representação que a gente tem principal do profeta Elias é o profeta Elias
duas representações. A representação imagética, quanto figura de culto, o profeta Elias na sua representação típica. Roupa carmelita, que é o hábito branco, o hábito marrom, com uma capa branca, uma espada, que remete ao acontecimento no Monte Carmelo, em que ele derrotou os profetas de Baal, e uma casinha, uma igrejinha na mão, que é o símbolo da fundação mítica dos carmelitas. E na representação pictórica, ele está representado no carro de fogo, que é o momento final da vida dele. Então, é o momento que ele é arrebatado aos céus no carro de fogo e deixa o manto para o profeta Eliseu. É assim que a gente encontra, por exemplo, a pintura do forro da nave da Ordem Terceira do Carmo de Diamantina e da Ordem Terceira do Carmo de Sabará. Em Ouro Preto também, ele é para Arestes nesse momento, que eu acho que é um momento importante da vida dele, vendo aquela prefiguração da nuvenzinha. Tanto é que na nuvenzinha que a gente tem no forro da sacristia do Carmo de Ouro Preto, tem um anagrama da Virgem Maria, o AM, que é esse momento mesmo. Os outros santos também são representados nessa atitude contemplativa. E aí já da história da própria ordem. No momento que eu coloco no meu texto como uma aparição hierofânica, né? Nesse momento em que o sagrado se manifesta. Então, é assim como com São Simão Stock, que foi o que recebeu o escapulário. Então, dos carmelitas, o símbolo distintivo máximo que a gente tem é o hábito carmelita e o escapulário. Então, no dia de Nossa Senhora do Carmo, do ano de 1251, segundo a tradição, São Simão Stock estava em oração quando a Virgem apareceu para ele e entregou o escapulário, dizendo que esse seria um símbolo distintivo da ordem dele e, além disso, seria um sinal de salvação. Quem usasse do escapulário não padeceria no fogo do purgatório. Em 1322, o Papa João XXII, em outra manifestação hierofânica de Nossa Senhora, instituiu a bula sabatina. Quem usasse do escapulário seria salvo do purgatório no sábado seguinte à sua morte. Então, a partir disso, o escapulário, como símbolo distintivo, também se tornou um símbolo atraente, porque quem usasse dele, e essa questão do purgatório, da salvação e do além, era uma preocupação importante para a sociedade mineira do século XVIII. Não antes, até mesmo a sociedade luso-brasileira tem isso como uma preocupação importante. Então, essa preocupação escatológica que se dá em torno do além e do próprio purgatório, o escapulário tornou um sinal distintivo e um sinal de atraente mesmo para os carmelitas. Agora, o próprio escapulário, ele já passou do domínio, né, da ordem. Também no século XVIII isso já acontecia? A gente tem dois tipos de escapulário, né? O escapulário tradicional, que é uma faixa de pano que se colocava sobre os ombros mesmo, para que não se sujasse o hábito na lida diária. Então, esse os regulares usam, a própria os terceiros também usam. E o escapulário, que é esse bentinho que a gente usa, né? Alguns ornamentados e tudo mais. No século XVIII, a popularidade se dá no escapulário, mas mais pelo hábito mesmo, que é o distintivo dos terceiros. E também nas mortalhas. A mortalha carmelita, o que é uma mortalha? É a vestimenta que a pessoa escolhe para ser enterrada. Então, a mortalha carmelita, no século XVIII, exerce um fascínio grande na população mineira. E por quê? Por quê? Porque essa preocupação escatológica mesmo, né? Ou seja, preparado com aquelas vestes. Preparar com as vestes. Então, assim, os carmelitas, quando pertenciam à Ordem Terceira, eram enterrados com a mortalha. Mas um fiel que quisesse ser enterrado com a mortalha também poderia, desde que pagasse a Ordem Terceira a mortalha. Então, pagando a mortalha, poderia ser enterrado com ela. E ela exerce certo fascínio mesmo dessa preocupação escatológica com o que vem após a morte. E dessa preocupação de ser salvo do fogo do purgatório no sábado seguinte à sua morte. Sim. E está bom, naquela época se enterrava também dentro das igrejas, não? Sim, sim. No caso das igrejas do Carmo, quem era enterrado eram os próprios membros da Ordem Terceira do Carmo. Então, e além disso, o Carmo estipulava quantidades de missa, por exemplo, a missa de 7º dia ou a missa de 30º dia, enfim. Ele estipulava certa quantia para os membros que pertencessem à sua Ordem Terceira. Uma curiosidade, assim, fora da sua pesquisa, né? Essa organização da Ordem Terceira do Carmo, ali no século XVIII, ela tem uma correlação também com a outra Ordem Terceira, por exemplo, do franciscano? Sim, esse tipo de organização. A organização administrativa é praticamente a mesma. O que das muda, ordens terceiras, de modo geral. O que muda são alguns nomes. Por exemplo, o dirigente da Ordem Terceira do Carmo chama prior, o dirigente da Ordem Terceira franciscana chama ministro. Mas, em tese, é isso. Existe um prior, que é o principal, existe um padre, que é o reverendo comissário, que acompanha a ordem, porque o prior acompanha nas coisas mundanas, né, no dia a dia. O
o reverendo padre, o comissário, acompanha nas questões espirituais. Além disso, existe procurador, tesoureiro, secretário, o mestre de noviço, porque para participar da Ordem Terceira do Carmo, você faria um período de noviciado, que é um período de preparação mesmo, para entender o que era a Ordem Terceira, entender um pouquinho mesmo de catequese, de preparação para ingressar nessa instituição religiosa. Sim. Mas, Leandro, você fala que tem uma pessoa, o prior, então ele cuida da dimensão civil, né? Sim. Você chamou de mundana. A ordem, ela atravessa também, então, esse portal da igreja, ela avança na organização da vida pessoal? Sim, porque pertencer a uma ordem terceira era um sinal de status naquela sociedade. Então, a ordem terceira é um lugar que comunga várias pessoas. Então, ali é um momento de sociabilidade e de amparo mútuo mesmo entre as pessoas. Então, por exemplo, é comum a gente encontrar na documentação, se alguém que pertencesse à Ordem Terceira do Carmo caísse em desgraça econômica ou política, a Ordem daria algum jeito, de alguma forma, tentar ajudar essa pessoa, porque o auxílio mútuo entre os próprios membros, essa socialidade horizontal, é comum nessa sociedade. Então, acontece isso. Bom, você falou da iconografia que servia também para catequese, para uma orientação. Teresa d'Ávila, João da Cruz, que lugar, não é, eles ocupam nos templos de Minas na ordem terceira e de que modo, né, os ensinamentos, as suas meditações, as suas reflexões, né, a sua mística, ela se mantém presentes na vida, né, da ordem terceira. Nós vamos terminar com essa questão. Então, a pesquisa buscou entender o repertório iconográfico e como que a imagem de culto, a imagem devocional, busca ter essa relação com a mensagem que se transmite. A Ordem Terceira do Carmo e os carmelitas em si têm uma visão muito contemplativa do mundo. Então, os escritos de Santa Teresa, os escritos de São João da Cruz, orientam os carmelitas nesse aspecto mesmo, dessa contemplação do sagrado para se elevar espiritualmente, buscando esse conhecimento, buscando essa aproximação mesmo. E nesse aspecto, as manifestações hierofânicas da Virgem Maria mostram bem isso, né? Ou então mesmo a manifestação, a transverberação de Santa Teresa, né? É uma manifestação hierofânica, né? O sagrado se revela e é uma questão mesmo de contemplação, de buscar que a partir da oração você também chegaria à elevação do espírito. Sim. Do ponto de vista da conservação, essas 6 igrejas em Minas Gerais, elas estão em bom estado de conservação? Estão, em termos de conservação, estão em bom estado. O que eu busquei na pesquisa, e eu termino a minha dissertação com isso, é que a gente só preserva se a gente conhece. Então, buscar entender qual é o repertório iconográfico, qual é a orientação que os carmelitas tinham no século XVIII, ajuda nesse processo mesmo de entendimento do patrimônio histórico, do patrimônio artístico, do patrimônio religioso que a gente tem, e ajuda na preservação, evitando que restaurações mal sucedidas aconteçam, ou mesmo que o patrimônio se perca, porque se valoriza esse patrimônio artístico. Muito bem, Leandro, muito obrigado pela sua participação, parabéns pela sua pesquisa e um agradecimento especial. Aqui, acho que todos os mineiros precisam agradecer essa pesquisa que você fez. Importante depois as pessoas buscarem se informar sobre o seu trabalho. O Religare, Conhecimento e Religião é um projeto de extensão do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC-Minas. Você pode conhecer as nossas atividades e cursos de especialização, mestrado e doutorado acessando a página pucminas.br/ppgcr. Religare de hoje fica por aqui. Obrigado à nossa equipe, ao nosso convidado e a você que nos acompanha. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare, Conhecimento e Religião.